Bom, pessoal, temos aqui mais uma aula de estatística, né? Continuando com medidas descritivas. Dessa vez, né, nós vamos fazer mais uma aula de média, dessa vez média para dados ponderados. Lembrando que o nosso curso, né, tem uma sequência, está aqui em cima playlist para quem quiser conferir, né? E aí vamos para a aula. Para resolver essa questão, né, de média para dados ponderados, vamos usar o mesmo exemplo que a gente vem desde o começo, né, que era um caso de quantidade de carros vendidos por semana, né? Onde a gente tinha feito vídeos de dados brutos, dados ponderados e dados agrupados. Então aqui está os dados brutos, né? Então se a gente fosse tirar os dados, né, a média dos dados brutos, a gente ia simplesmente somar todos os termos e dividir por n. Nesse caso aqui, n é igual a 10, né? Porque nós temos 10 observações. Mas a gente não está falando aqui, né, de dados brutos. Estamos falando de dados ponderados, ou seja, aqueles dados que relacionam, né, a frequência de cada valor observado. Então, para a gente calcular a média para dados ponderados, são duas relações importantes, tá? Então, a primeira que a gente pode colocar é que o somatório, né, que a minha média vai ser o somatório, né, da minha observação vezes a minha frequência dessa observação, dividido por n. Ou seja, eu vou ter aqui, né, nesse exemplo, vamos fazer. Então, a primeira relação importante para a gente calcular a média para dados ponderados é esta, certo? Então, fazendo aqui o exemplo, né, a gente vai ter que a minha média, né, vai ser xi, primeiro, 0, vezes a sua frequência absoluta, né? 2 mais 5 vezes 1 mais 10 vezes 2 mais 15 vezes 3 mais 20 vezes 1 mais 30 vezes 1, dividido por n, né, que é 10. Somando aqui a minha frequência absoluta, a gente vai ver que é 10, né? Então, dividido por 10. Então, sempre isso. Eu faço, né, a multiplicação do meu valor observado pela minha frequência absoluta, o somatório, né, de todas essas relações. Ou seja, a minha média vai ser igual, né? Nesse caso aqui, né, vai zerar, porque 0 vezes 2 é 0. Tá? A gente vai ter 5 vezes 1, 5, 10 vezes 2, 20, 15 vezes 3, 45, 20 vezes 1, 20, 30 vezes 1, 30. Tudo isso dividido por 10. Então, fazendo a soma aqui, 5 mais 20, 25, com 45, 70, 70 mais 20, 90, mais 30, 120. Então, a gente tem, né, 120 sobre 10. Simplificando aqui o zero, a minha média é igual a 12. Então, aqui a gente calculou a média, né, utilizando dados ponderados, né, a relação entre o meu valor observado vezes a frequência, né, absoluta desse meu valor, dividido por n. Existe também a possibilidade de calcular a média para dados ponderados utilizando a frequência relativa, né, e nesse caso, a minha média seria o somatório do meu valor observado, né, no caso xi, vezes a minha frequência relativa. Apenas isso. Por que a gente não precisa dividir por n, né? Porque quando eu tenho a minha frequência relativa, então essa aqui é a segunda relação para cálculo, né, de dados ponderados. Quando eu tenho a minha frequência relativa, eu já estou dividindo por 10, por n no caso, né? Eu não preciso colocar novamente, né, o n. Então, né, eu posso calcular minha média tanto com a frequência absoluta, dividindo por n, como pela minha frequência relativa, não dividindo por n, porque não precisa. Então, nesse caso aqui, ó, a gente teria, né, que a minha média seria 0, né, vezes 0,2 mais 5 vezes 0,1 mais 10
vezes 0,2 mais 15 vezes 0,3 mais 20 vezes 0,1 mais 30 vezes 0,1. Então, esse primeiro termo vai zerar, né? Eu tenho 5 vezes 0,1, 0,5. 10 vezes 0,2, 2. 15 vezes 0,3, 4,5. 20 vezes 0,1, 2. E 30 vezes 0,1, 3. Então, fazendo a soma, eu tenho 2,5 mais 4,5, que dá 7, mais 5, que dá 12. Então, a gente chegou aqui, né, na mesma resposta, seja pela fórmula utilizando a frequência absoluta, seja pela fórmula utilizando a frequência relativa. Então, vai depender da questão, né? Porque ela pode tanto dar a frequência absoluta, como dar a frequência relativa, como dar as duas e a gente poder calcular das duas maneiras. Bom, pessoal, estamos encerrando por aqui, certo? Se gostou do vídeo, deixa o like, siga o canal. Até a próxima e obrigado.